Ontem entendemos como estudar um negócio pode ajudar aquele que sonha, mas não tem recurso financeiro. O sistema de parcerias funciona muito bem nesse caso. Olá, começamos agora o nosso programa Aras e Raças. Como dono de aras, como um apaixonado por cavalos, como um cidadão, como uma pessoa que é amante da natureza. Você já pensou no seu comportamento? Já pensou no seu entorno, na escassez de nossos recursos? Se não, te convido agora a começar a pensar a respeito. A palavra sustentabilidade pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. É um conceito que gerou 2 programas nacionais no Brasil. O conceito sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ter a capacidade de interagir com questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Nós viemos e estamos ainda numa cultura, eu acho que o passado, o presente é de uma cultura onde o econômico ele tem predomínio ainda sobre o social e o ambiental. A gente não pode negar o econômico, a gente está trabalhando, é importante o trabalho, não só para essa coisa mecânica de ganhar dinheiro, pagar as contas, ganhar dinheiro, pagar as contas, trabalha, fica estressado, fica doente. Não, o trabalho é importante para a gente desenvolver o nosso potencial criativo, inovar. Então daí a importância do econômico e financeiro. Mas a gente não pode esquecer do social e do ambiental. A gente fala que muitos negócios devem existir e alguns poderiam vender menos, inclusive que para a saúde da população ia ser melhor. Sustentabilidade é se preocupar desde a produção até o descarte. Então existe muito modismo, essa questão da responsabilidade social corporativa. Na verdade, poderia parar na palavra responsabilidade. A gente fica floreando demais. E se surge um departamento de responsabilidade social é porque a gente está assumindo que antes a gente não era responsável. Então a gente está passando por essa transição para uma cultura de mais cuidado e responsabilidade, onde não é só produzir, é se preocupar também com o descarte. E mais do que produzir, é reduzir padrões de consumo, porque as pesquisas mostram que na média nós estamos numa era de abundância, a gente já veio de uma era de escassez. Hoje o grande problema é o desequilíbrio, é a má distribuição desses recursos. Você tem uma minoria da população sofrendo até pelo excesso e você tem uma maioria ainda precisando chegar no ponto suficiente. Você pensou o que um aras tem a ver com tudo isso? Tudo! Qualquer que seja o negócio que você possa ter, você tem por obrigação procurar ser o mais sustentável possível. Nossos recursos andam escassos. Por que não então aproveitar as fezes do animal para biodigestor, plantar mudas, cuidar de APPs e mananciais, preservar árvores, ter baias ecologicamente corretas, fazer aproveitamento da água da chuva? Tudo isso e muito mais é possível. Custa pouco e ajuda muito o mundo, a natureza e o seu bolso no quesito economia. A questão do envolvimento é fundamental porque existe o capital econômico financeiro, mas esse envolvimento que é das relações de confiança é o que mais falta no mundo hoje. A gente sair tranquilo para a rua, né? Sabendo que vai voltar. As relações de confiança muitas vezes se cria com o entorno. Isso é um tipo de capital chamado capital social, mas não se mede financeiramente. Existem até estudos para se medir o impacto econômico e financeiro das relações de confiança. Então é fundamental, eu acho que a gente está vivendo a era da globalização, que a gente está se conectando com o mundo, mas é importante não perder a conexão com o próprio vizinho. E a sustentabilidade começa em casa, né? Começa na casa de cada um. Conversando com o pessoal aí, a família Aras Sossego,
mostrando o projeto deles, que ia ter uma revitalização, que é tudo a ver com o nosso público, de produto orgânico, de natureza, de animais, tudo. A gente resolveu acreditar, vendo toda a planilha deles, o projeto deles, tentar ajudar de toda forma possível e acompanhar o crescimento do projeto, né, em várias atividades. Como um ribeirão pretano, que adoro minha cidade, de ver aqui um local muito um mundo fora, totalmente fora do que a gente conhece, mas dentro da área urbana, muito fácil de chegar, 20 minutos aqui do centro da cidade com o trânsito. E é uma área, um refúgio para as pessoas poderem sair um pouco desse mundo e acreditando que vai ser uma nova alternativa, né? Para o pessoal que gosta de animais de grande porte, né, como cavalos, a área bem country, assim, né? É preciso que nos respeitemos como seres humanos para que possamos respeitar também a natureza. Sem energia, a economia não se desenvolve. Com o meio ambiente degradado, nós, seres humanos, encurtamos o nosso tempo de vida e fazemos do nosso futuro insustentável. Foi muito legal fazer essa entrevista porque eu conheci mais o negócio, né? Vocês vieram para uma ex-aluna que está implantando um negócio assim e eu pude conhecer um pouco mais. Então a gente tem lá, sei lá, umas boas práticas da sustentabilidade, né? E até conversando com vocês me deram exemplos, eu perguntei. A questão das fezes do animal, hoje as fezes você tem meios de gerar energia. A questão da água, a gente está no meio de uma crise hídrica, para onde que a gente vai, né? Reaproveitar água de reuso, reaproveitamento, redução de desperdício. A questão desse contato com a natureza, acho que isso é importante até para a nossa espiritualidade, né? Para o nosso autoconhecimento, porque inclusive é terapêutico o contato com a natureza. Vocês me contaram também da ecoterapia, não só para o público da APAI, por exemplo, mas para as pessoas de uma forma geral, né? E não se trata de falar bonito, mas de fazer, de dar exemplo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Sabemos que hoje a questão ecológica é fundamental para qualquer negócio que você vai fazer. Você vai montar um negócio, você tem que estar com, em média, 40% pensando em ecologia, pensando em sustentabilidade, que é onde entra o nosso professor de empreendedorismo. Então, a gente estudando isso, porque falar no papel e não fazer é muito complicado, porque o negócio ele pode dar certo quando você entra na medida certa com ele. Então, nós entramos com sustentabilidade e também com ecologia. Então, aí as mudas a gente foi conquistando, buscando parcerias também, que no caso a gente está com a doutora parceira trazendo mudas para a gente de graça, né? E aí surgiu também com a comunidade necessitando, porque como a gente sabe que o entorno tem que ser trabalhado, então a comunidade precisa de mudas para plantar. Então o Ara Sossego foi buscar muda com parceiros para plantar, para abençoar, ou seja, né, para o entorno também ficar junto com o Aras, se tornar parte do Aras. Hoje você viu como é importante preservar a natureza, estar atento à ecologia e à sustentabilidade. Além disso, viu como é possível e ainda mais viável colocar tudo isso em prática. Amanhã vamos voltar para falar sobre as comitivas que apoiam a festa e o Aras da Maria Aparecida. Até lá, tchau!